Bom dia a todos, pessoal. Este é o canal Tratamento de Efluentes, com mais um vídeo falando sobre este tema tão importante nos dias atuais, que é o tratamento de efluentes. Eu estou aproveitando esse intervalo aqui, antes de uma reunião que eu terei com um cliente aqui na região. Eu estou aqui na cidade de Garibaldi, como vocês podem ver. Estou numa posição estratégica onde eu tenho uma vista panorâmica da cidade. E hoje eu gostaria de falar com você sobre um tema, um assunto muito importante, que é o pH. Muito bem, sem entrar muito em elucubrações teóricas, em definições, em fórmulas, em cálculos, vamos tentar ser bem didáticos para explicar o que é o pH, qual a sua importância, como nós podemos medi-lo e quais as implicações que o pH vão ter para nós que trabalhamos com tratamento de efluentes. Em primeiro lugar, pH é uma sigla que significa potencial hidrogeniônico. Nós sabemos que a água ela é formada pela molécula H2O, ou seja, eu tenho dois átomos de hidrogênio e no meio um átomo de oxigênio. Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, formando uma molécula. E essa molécula ela pode ser dissociada, ela pode se separar, separando um íon hidrogênio, formando um íon H+, e um íon negativo, que seria um ânion, OH-, que seria a hidroxila. A água, quando ela é neutra, ou seja, quando ela não tem nenhum caráter ácido ou básico, a quantidade de íons hidrogênio H+, e de íons hidroxila ou H-, ela é igual. E na água neutra, a quantidade destes íons está na faixa de 10 na menos 7 molar. Ou seja, eu tenho 10 na menos 7 mols de íons H+, e 10 na menos 7 mols de íons OH- por litro de solução. O que significa isso? Que a grande maioria das moléculas de água não estão dissociadas, elas estão na forma de H2O, na fórmula molecular. À medida que a água, eu adiciono íons H+, dentro da água, seja pela adição de um ácido, por exemplo, HCl, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido acético, N ácidos, quando eu jogo um ácido dentro de um volume de água, eu aumento a quantidade de íons H+, e essa quantidade vai aumentando, e com isso, essa concentração que estava 10 na menos 7, ela pode passar a ser 10 na menos 6, 10 na menos 5, 10 na menos 4, 10 na menos 3, 10 na menos 1, até 10 na 0. 10 na 0 seria 1 molar. A mesma coisa quando eu jogo uma base. Se eu jogar, por exemplo, hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, ou algum produto que seja alcalino, eu vou aumentar a quantidade de íons OH-. Então, em vez de 10 na menos 7, que estava no pH neutro, vai ser 10 na menos 6, 10 na menos 5, 10 na menos 4, 10 na menos 3, 10 na menos 1, 10 na 0, que seria 1 molar. Uma coisa muito importante é que o pH, o conceito de pH, ele só serve para soluções aquosas diluídas. Porque, veja bem, pH 0, o pH, na verdade, é o logaritmo negativo, ou é o cologaritmo dessa concentração de íons de hidrogênio. Então, quando a água está no pH neutro, que ela tem 10 na menos 7 molar de hidrogênio, o pH é 7, porque eu vou tirar o logaritmo de 10 na menos 7 e mudar o sinal para positivo. Quando a concentração de íons H+ é 10 na menos 6, o pH será 6. E o pH 1, por exemplo, seria 10 na menos 1, ou 0,1 molar de íons H+. E o pH 0 seria 10 na 0, 1 molar de ácido. Acima disso, teoricamente, eu teria pHs negativos, mas na prática não se trabalha com isso. Então, o pH ele só tem sentido em soluções aquosas diluídas. Se eu fizer uma solução de ácido sulfúrico a 30%, não tem sentido medir o pH, porque o pH vai dar menos que 0. E a escala começa de 0, que seria o 10 na 0, que seria pH 1, pH 1, 10 na 0, até 7, que é o neutro, e vai subindo depois até 14, para compensar
e medir os OH-, tá? Então a soma do pH com pOH vai dar sempre 7, né? 1 até 14, ok? Muito bem. Por que é importante o controle do pH? Eu sempre digo que nós que trabalhamos com tratamento de efluentes, o pH, o medidor de pH, para nós é a nossa ferramenta de trabalho. Ela é a colher do pedreiro, ela é a trena ou metro do carpinteiro, ela é o estetoscópio ou termômetro do médico, ela é o esquadro ou o transferidor do engenheiro. Ou seja, é impossível nós trabalharmos em tratamento de efluentes sem termos como medir o pH. O pH para nós é fundamental, porque todas as reações químicas e biológicas que vão acontecer nos tratamentos de efluentes, elas estão intimamente ligadas ao pH. Uma reação que ocorre no pH 2, por exemplo, ela jamais vai ocorrer no pH 5. Eu cito isso como exemplo, a redução de cromo hexavalente para trivalente. Se eu não mantiver o pH na faixa de 2 a menos, a reação não ocorre. Muitas vezes a gente chega num cliente que está tratando na estação de tratamento deles e diz, mas eu não consigo, eu joguei um monte de produto, de redutor, de bisulfito de sódio e a solução, e o cromo não reduz. Aí a gente vai lá, mede o pH está 5, 6. A gente só corrige o pH para 2 e a reação é instantânea, certo? E isso se aplica para N reações. Se for fazer uma oxidação de sulfetos, se eu for fazer uma oxidação de cianetos, se eu for fazer uma precipitação de metais pesados, se eu for fazer uma adsorção de alguma substância em carvão ativado, se eu tiver que fazer uma oxidação enérgica de uma substância orgânica, eu preciso ter um controle de pH. Muito bem, então o pH ele é fundamental. Como se faz para medir o pH? Bom, nós temos basicamente duas maneiras de fazer a medição de pH. Uma delas, que é a mais simples e a mais assim portátil, né, e que está ao alcance de qualquer um, é nós usarmos fitas de pH, tá? Elas são fitas coloridas. Aqui no lado da caixinha o pH vai de 0 até 7 e no outro ela vai de 7 a 14, ou seja, faixa alcalina. Existem N marcas de fitas, tá? Mas eu digo para vocês, sem ganhar nada, sem fazer publicidade nem propaganda, cuidem a marca que vocês compram, porque tem muita marca pirata aí no mercado que ela dá valores falsos de pH. Como é que se faz a medição? É muito simples. A própria caixinha aqui tem uma instrução de como fazer, né? Então, a gente pega a fita, mergulha dentro do efluente que a gente quer medir, espera ali em torno de 1 a 2 minutos, que é um tempo suficiente, retira, aguarda mais alguns segundos, 30 segundos, e vem e compara a coloração com o que está aqui na caixinha. Todas as cores, elas devem coincidir. E coincidindo todas as cores, nós vamos ter uma ideia de pH. Esta fita aqui, ela mede por unidade. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, assim por diante. Porém, há fitas que têm precisão maior. Há fitas de pH, por exemplo, que elas começam em 6,5 e vão até 7,5. Então elas medem 6,5, 6,6, 6,7, 6,8, 6,9, 7, 7,1. Existem fitas com ranges de medição menor, tá? Então, dependendo daquilo que a gente quer fazer, a gente pode utilizar uma fita mais específica. Outra coisa, outro conselho que eu dou para aqueles que usam a fita de pH, eu sempre tenho uma caixinha comigo no meu bolso, tá? Porque às vezes a gente chega num cliente e precisa ter uma ideia de pH e não tem como fazer uma medição, a caixinha nos salva. A fita ela é bem larga, observem aqui a largura dela em relação à caixa. O que eu aconselho? Peguem uma tesoura e cortem ela no sentido do comprimento ao meio. Assim, de uma fita vocês fazem duas e dá perfeitamente para ler, porque uma caixinha dessas aqui não é muito barata. Então, se a gente corta ao meio, o custo já cai pela metade também, tá? Bom,
Quais são as vantagens de usar isso aqui e as desvantagens? Nem tudo no mundo é perfeito, né? A primeira vantagem disso aqui é a simplicidade. Ela está disponível a qualquer momento. Eu puxei ela do bolso, coloquei, medi, eu tenho a medição instantânea em loco, tá? Então, essa é uma grande vantagem. Mas nem tudo é vantajoso, tem coisas que são desvantajosas, né? Qual uma das desvantagens que tem isso aqui? Ela não consegue medir efluentes muito coloridos. Se o teu efluente tiver um corante, tiver uma cor, a cor do efluente vai mascarar com essas cores aqui e a gente não consegue ter uma boa medição. Outro problema, se o teu efluente, você está fazendo, por exemplo, uma adsorção com carvão ativado e foi dosado carvão ativado em pó no efluente em grande quantidade, o carvão vai mascarar, vai pretear a fita, vai deixar ela preta e não vai conseguir medir também. Então, esse é um outro problema. Terceiro problema, se tu estiver fazendo uma reação de oxidação muito enérgica, ou com peróxido, ou com hipoclorito, e for medir o pH com a fita, na hora que colocar a fita lá dentro, 1 minuto, 2 minutos, e for tirar, o próprio oxidante vai descolorir a cor da fita, e a gente não consegue medir, tá? Então, este é um outro problema, esses são limitantes. O que eu aconselharia vocês a fazerem, tá? Isso não tem nenhum livro, é um conselho prático. Depois que vocês medem o pH com a fita, vocês podem utilizá-la mais uma vez, tá? Isso não tem nenhuma bibliografia, nenhum livro. Vocês guardem as fitas que foram usadas e coloquem elas de molho por no mínimo 12 horas em água destilada ou água deionizada. Tirem, esperem secar e vocês vão conseguir fazer mais uma medição, tá? Por que não dá para fazer mais de uma? Porque depois essas fitinhas que são coladas aqui, elas começam a descolar. E aí não é mais possível medir. Mas uma vez a mais vocês conseguem medir ainda. Dá para fazer 2 medições com cada fita. Ok? Bom, é só dessa maneira que tem como medir pH? Não. Existe uma outra maneira que é a maneira mais precisa, mais exata, que é através dos pHmetros, que são equipamentos que têm eletrodos e que fazem a medição do pH. Basicamente nós temos 2 tipos. Um é um pHmetro que a gente chama de portátil, que eu vou colocar a imagem aí no vídeo para vocês verem. Que ele cabe no bolso, vocês podem levar para onde vocês quiserem e vocês conseguem fazer as medições in loco, né, no local. Porém, ele precisa ser calibrado. Então, o pHmetro portátil ele descalibra muito fácil. Então, vocês têm que levar um kit junto, que é uma solução tampão de pH 7, que seria o neutro, uma de pH 4 e uma de pH 10. E calibrar nas 2 faixas, alcalina e ácida, e na neutra, antes de fazer as medições. Porque senão ele começa a dar valores errados. Então eu já vi gente que leva pHmetro portátil e leva uma caixinha de fita também. Ele vai medir com o pHmetro portátil, começa a dar uns valores meio maluco, oscilar. Não, deixa eu tirar o tiratema com a fita. Então fica complicado, né? A vantagem do pHmetro é que ele vai te dar um valor exato, 6,2, 6,35, dependendo da precisão do aparelho, né? Se ele tem uma ou duas casas depois da vírgula. E outro equipamento é o pHmetro de bancada, que a gente usa em laboratório, que é esse que está na foto aí no desenho aí que vocês estão vendo. Esse é um pouco mais robusto, é um equipamento mais confiável, porque ele é maior, ele tem mais precisão e suporta mais oscilações. Mas de qualquer maneira ele fica no laboratório, você tem que pegar a amostra e levar até lá. E ele também precisa ser calibrado. Sem calibração do pHmetro, as medições não são reais, não são verdadeiras, tá? Bom, basicamente sobre o pH é isso. Ele é um controle extremamente necessário, extremamente importante e nós nunca devemos esquecer de fazê-lo, tá bom, pessoal? Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão sobre esse assunto, por favor, coloque nos comentários abaixo. Convido todos vocês a se inscreverem no canal, a divulgá-lo e dar o seu ok aí,
tá? Eu vou terminar esse vídeo dando uma circulada pelo centro da cidade de Garibaldi, onde nós temos um centro histórico. Para quem não conhece a cidade ainda, eu vou colocar algumas imagens aí do centro histórico e sugiro vocês venham conhecer. A cidade é muito bela e ela é conhecida como a capital brasileira do champanhe ou do espumante, onde 80% dos espumantes brasileiros são produzidos aqui em Garibaldi. Esperamos vocês. Obrigado, até a próxima. Então, pessoal, aqui é o Centro Histórico de Garibaldi, tá? Para quem não conhece, eu aconselho vocês um dia de vir conhecer. Ele é muito legal, tá? Ele foi totalmente restaurado nos últimos anos. Vocês podem ver que tem desde os postes, os prédios, né? Os cafés. É muito legalzinho. Só de vir aqui passear, dar uma circulada a pé mesmo, já é muito legal. Esses prédios todos foram tombados pelo patrimônio histórico e restaurados e fazem parte de digamos assim, de um acervo, né, arquitetônico que é característico daqui da cidade de Garibaldi, que no início da colonização italiana era conhecida como Colônia Conde de. Aqui, por exemplo, olha só que legal, ó, Tudão Lanches, Ótica Bellini, loja de calçados.